Apesar de os Estados Unidos continuarem sendo o maior produtor mundial de milho e o segundo maior consumidor, o mercado internacional tem demonstrado resistência crescente ao produto americano. Em 2024, o país exportou mais de 5 bilhões de dólares em milho, mas uma parte significativa dessa produção está parada em portos internacionais como Xangai, China, Roterdã, Holanda e Jeddah, Arábia Saudita, mesmo apresentando alto padrão de qualidade. A causa não é sanitária ou técnica. Os contêineres permanecem retidos por motivos geopolíticos e comerciais. O rótulo produto dos Estados Unidos, que por muito tempo foi associado à excelência agrícola, tornou-se um fator de rejeição. Compradores internacionais têm evitado formalizar os cancelamentos, optando por silenciosos adiamentos logísticos, falta de retorno em negociações e retirada de pedidos já previstos. Entre os principais destinos tradicionais do milho americano estão China, Japão, México, Coreia do Sul, Canadá, União Europeia e Taiwan. Estados como Iowa, Nebraska e Indiana, que têm suas economias fortemente vinculadas à exportação agrícola, vêm observando sinais de retração. O cancelamento de pedidos pela Coreia do Sul, a suspensão de renovações pelo Egito, atrasos do Vietnã e contratos não efetivados pela Arábia Saudita. Mesmo com o produto mantendo os padrões de qualidade, o contexto geopolítico atual, marcado por tarifas, sanções e disputas comerciais, elevou o grau de incerteza nas relações comerciais com os Estados Unidos. Muitos compradores têm buscado fornecedores considerados mais previsíveis e menos sujeitos a decisões políticas unilaterais. Nas fazendas americanas, o impacto é perceptível. Cooperativas estão com silos lotados, usinas de etanol têm interrompido operações e empresas de logística enfrentam queda na demanda. Embora Taiwan ainda figure como um dos maiores importadores do milho de Iowa, o cenário vem mudando rapidamente. A ausência de medidas formais, como sanções ou embargos, e a falta de declarações públicas por parte dos compradores indicam uma mudança estratégica de longo prazo nas cadeias de suprimento global. Enquanto isso, o Brasil vem ganhando espaço. Empresas americanas já começaram a importar milho brasileiro, como é o caso da Bunge e da D. Andersons, que recentemente fretaram navios para trazer o produto. O gatilho mais recente para esse redirecionamento foi a divulgação do Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola, WDE, da Maivord, que revisou para cima a produção brasileira em 4 milhões de toneladas, atingindo volume recorde de 130 milhões de toneladas. Essa atualização, ainda que técnica, gerou impacto imediato no mercado global ao confirmar o Brasil como alternativa competitiva ao milho americano, não apenas em preço, mas também em segurança comercial e previsibilidade política. A mudança reflete uma tendência mais ampla de reconfiguração das rotas comerciais agrícolas, com implicações diretas para o setor rural dos Estados Unidos. A resposta para a crise do milho americano está clara: uma alternativa mais barata e politicamente mais segura. Em poucas semanas, contratos antes firmados com estados como Iowa e Illinois passaram a ser fechados com o sul do Brasil. Os preços caíram drasticamente, com o milho brasileiro sendo vendido próximo aos valores mínimos garantidos pelo governo. Tudo isso ocorreu silenciosamente. O Egito cancelou um pedido, a Coreia do Sul atrasou pagamentos e o Vietnã redirecionou cargas. De figurante, o Brasil tornou-se protagonista. A revisão da previsão de produção em maio não impactou apenas os números, mas transformou o cenário global do milho. Importadores cansados das incertezas americanas, tarifas, sanções e retaliações, passaram a ver no milho brasileiro uma oportunidade. O mesmo produto, porém com menos riscos políticos. O Brasil chegou no momento certo. Enquanto os Estados Unidos enfrentavam portos congestionados e contratos travados, o país colhia sua segunda safra com a logística em plena atividade. Compradores da Ásia e do Oriente Médio passaram a direcionar suas compras para o Brasil. Não por ser um produto fundamentalmente diferente, mas por não ser dos Estados Unidos, sem o peso da instabilidade política e do temor de medidas repentinas. A previsibilidade oferecida pelo Brasil tornou-se seu principal diferencial. Nos Estados Unidos, o mercado tenta resistir. Segundo Michelle Hook, primeiro foi o trigo, agora milho e soja enfrentam uma crise silenciosa. O que mais surpreendeu os produtores americanos foi a forma gradual e discreta com que tudo aconteceu. Os pedidos simplesmente deixaram de chegar. Os embarques tradicionais de Nebraska e Indiana foram substituídos por cargas de Mato Grosso e Paraná. E não foi apenas o milho, foi todo o sistema. O Brasil investiu há anos em logística digital, rastreabilidade e conformidade com padrões internacionais, chegando com o timing perfeito. O impacto se espalhou pelo interior dos Estados Unidos. Agricultores com contratos garantidos há décadas foram excluídos de uma hora para outra. Usinas reduziram a produção, silos continuam cheios.
Enquanto produtores americanos buscam renegociar, o Brasil fecha novos contratos plurianuais. O mundo seguiu em frente, sem olhar para trás. Cerca de um terço da produção americana ainda é direcionada ao México, o que torna urgente a necessidade de conter essa perda de mercado. Paralelamente, o Canadá avança silenciosamente, assumindo mercados antes dominados pelos Estados Unidos. Acordos antes consolidados estão migrando para províncias como Alberta e Colômbia Britânica. Embarques destinados à Ásia e Europa, que antes partiam de Iowa, agora saem de Saskatchewan e Manitoba. Os compradores não desapareceram, apenas mudaram de fornecedor. O motivo é simples: o Canadá evita conflitos políticos. Essa postura explica a rapidez dessa mudança. Para países dependentes de alimentos importados, confiabilidade é essencial. Nos últimos anos, os Estados Unidos deixaram a desejar nesse quesito. O Canadá, por sua vez, oferece estabilidade, discrição nas disputas comerciais, previsibilidade e sistemas modernos de rastreamento. Os compradores sabem exatamente o que receberão, quando e com qual documentação. Essa previsibilidade é um ativo valioso no comércio internacional, e o Canadá soube aproveitá-la. Províncias como Manitoba aprimoram suas exportações há anos, usando tecnologias como inspeção automatizada e rastreamento por blockchain. Assim, compradores no Japão ou na Arábia Saudita podem verificar, em tempo real pelo celular, informações detalhadas sobre a semente plantada, a aplicação de defensivos e o armazenamento do grão. Nos Estados Unidos, essa rastreabilidade ainda é fragmentada, com cada cooperativa utilizando sistemas diferentes, gerando incertezas para os importadores. Em um mercado onde o controle é fundamental, o Canadá oferece exatamente o que os compradores buscam. Enquanto isso, os Estados Unidos ficam para trás, mais uma vez, em silêncio. O que mais preocupa os exportadores americanos é a forma discreta como essa mudança ocorre. Não se trata de o milho canadense ser superior, mas sim de ser mais fácil de negociar. Os importadores evitam lidar com tensões políticas, tarifas inesperadas e contratos cancelados por decisões repentinas. Com o Canadá, é possível firmar acordos plurianuais com confiança de cumprimento. Por isso, os exportadores canadenses avançam silenciosamente, cumprindo prazos, apresentando documentação completa e mantendo preços estáveis. Durante décadas, os Estados Unidos dominaram o mercado, e o selo produto dos Estados Unidos era sinônimo de qualidade. Contudo, no comércio agrícola atual, o que pesa são reputação, sistema e confiança, e nessas áreas o Canadá tem levado vantagem. Enquanto contêineres americanos permanecem parados nos portos, os grãos canadenses circulam livremente, chegando pontualmente aos destinos. O mercado global observa essa mudança silenciosa, que vai além do milho. Trata-se de uma transformação na confiança, que está redesenhando o comércio internacional. Em Iowa, estado com mais de 20 milhões de acres dedicados ao cultivo de milho e soja, a frase "façam qualquer coisa para prejudicar nossos agricultores" ecoa como expressão do descontentamento. Durante décadas, Iowa simbolizou a força agrícola americana, com vastos milharais e silos imponentes sustentando uma economia baseada na convicção de que Iowa alimentava o mundo. Em 2025, essa certeza desmorona. As exportações caíram 42%, contratos antes garantidos desapareceram e fazendas outrora prósperas enfrentam dívidas e incertezas. A queda nos preços do milho, soja e trigo é constante, enquanto o valor da terra segue alto, dificultando a sobrevivência dos pequenos produtores. Cidades como Cedar Rapids e Des Moines têm silos cheios, não da colheita recente, mas do milho do ano anterior, parado e sem destino. Agricultores buscam mais tempo para armazenar a produção e alguns consideram não plantar este ano por falta de espaço. Bancos mostram-se reticentes em renovar empréstimos sazonais. Não são agricultores iniciantes, mas gerações que seguiram todas as regras e ainda assim foram deixadas para trás. Um produtor idoso próximo a Dora, ao lado do celeiro cheio de sacos de milho, expressou: "A gente só precisa que alguém venha buscar. Só isso." A fala transmite cansaço, não amargura, um cansaço acumulado de promessas não cumpridas e discursos vazios, enquanto o telefone permanece silencioso. No mesmo cenário, a usina de etanol local fechou 2 linhas de produção, a cooperativa realiza demissões e o único aumento perceptível é no número de notificações de execução hipotecária. Para Swanson, presidente da Associação de Produtores de Milho de Iowa, o problema não está em Iowa, mas no sistema ao redor que colapsou. Países como Japão, México e Egito, que antes dependiam do milho de Iowa, buscam novos fornecedores. Não por perda de qualidade, mas pela instabilidade política dos Estados Unidos, que se tornou um fator de risco para importadores globais. Guerras comerciais,
Tarifas retaliatórias e incertezas diplomáticas transformaram os Estados Unidos em um parceiro comercial arriscado. Os compradores buscam previsibilidade, um fator que a Iowa, apesar de não ter culpa direta, deixou de oferecer. O custo emocional é tão significativo quanto o financeiro. Famílias hipotecam terras que pertencem a gerações. Alguns agricultores se aposentam forçadamente. Outros acumulam empregos para manter as fazendas ativas. Não se trata mais de orgulho, mas de pura sobrevivência. O impacto se espalha. Quando o milho para, tudo para, cooperativas, bancos locais, processadoras de grãos. Essa é a realidade em Iowa, onde a engrenagem da economia agrícola parou, e ninguém sabe como fazê-la funcionar novamente. Em Nebraska, o cenário é semelhante. 3 dos maiores parceiros comerciais, Canadá, México e China, eram destinos principais do milho local. Ainda assim, 20 contêineres de milho limpo, sem mofo ou pragas, ficaram apodrecendo no porto de Xangai. A justificativa oficial foi origem incerta, mas o real motivo era o selo produto dos Estados Unidos. Esse detalhe levou à devolução de 18 mil toneladas de milho pelo Pacífico, não um pedido isolado, mas um sinal claro de colapso. Mais de 90% das exportações agrícolas de Nebraska destinavam-se ao Canadá, México e China. Em 2025, tudo mudou. A China passou a exigir rastreamento completo, desde a variedade da semente, passando pelo calendário de pulverização, até a identificação de quem manuseou o grão. Nebraska, com sistemas antiquados e registros descentralizados, não conseguiu acompanhar as novas exigências. Sem garantia de origem, o comprador recusou a carga. Além disso, aos riscos políticos, silenciosos, porém significativos. Exportadores americanos são vistos como imprevisíveis devido a tarifas, sanções e decisões unilaterais. Ninguém quer depender de fornecedores que podem mudar as regras abruptamente. Por outro lado, o Canadá se tornou sinônimo de previsibilidade. Exportadores canadenses adotaram tecnologias avançadas, com blockchain como padrão. Cada etapa da produção é rastreada e acessível em tempo real. Portos como os de Alberta e Manitoba operam com eficiência e transparência. Comprar do Canadá significa rastreabilidade, estabilidade política e entrega confiável. Nebraska compete contra isso em clara desvantagem. Suas exportações caíram 47% somente em 2025. Esse número não se restringe aos relatórios, reflete-se nos armazéns silenciosos de Kearney e Hastings, onde o milho apodrece. Algumas cooperativas vendem abaixo do custo para liberar espaço, outras recusam novas entregas. Famílias adiam aposentadorias, renegociam dívidas e se questionam sobre sua capacidade de resistir. As ligações da Ásia cessaram. Os compradores não desapareceram, apenas pararam de adquirir produtos de Nebraska. Essa substituição silenciosa causa mais prejuízos do que qualquer sanção declarada. No coração do cinturão agrícola americano, há sinais de rachaduras. Illinois, que durante décadas foi o elo logístico entre o Centro-Oeste e o mercado global, também está sendo deixado de lado. Com acesso ao rio Mississippi, ferrovias e portos profundos, Illinois movimentava grande parte do milho exportado. Em 2025, essa dinâmica mudou. Armazéns em cidades como Cairo estão lotados de milho rejeitado. Esteiras paradas, silos cheios, ventiladores desligados, um silêncio ensurdecedor. Illinois exportava mais de 1,5 bilhão de dólares em grãos para a China anualmente, mas agora enfrenta a concorrência crescente do Brasil e da Rússia. O problema não está na produção, mas no sistema logístico e comercial que o cerca, que está sendo ignorado. Compradores internacionais não aguardam mais o milho americano. Estão firmando contratos com o Canadá. Quebec amplia seus terminais de grãos para atender a demanda europeia, enquanto Manitoba negocia diretamente com mercados do Oriente Médio. Essas não são mudanças temporárias, mas realinhamentos permanentes nas cadeias globais de abastecimento. O milho de Illinois, que antes era exportado rapidamente após a colheita, hoje permanece armazenado nos silos, parte ainda da safra anterior, deteriorando-se. Agricultores buscam liberar espaço para a próxima colheita, mas as usinas de etanol operam com capacidade reduzida e os pedidos de exportação não chegam. O resultado tem sido vendas realizadas com prejuízo. Os impactos se estendem a toda a cadeia local. Fornecedores de máquinas, transportadoras, oficinas e restaurantes sentem os efeitos da queda na demanda. Illinois foi concebido para movimentar grandes volumes, mas sem demanda, o sistema para. O Canadá investiu fortemente em infraestrutura moderna, digitalização e estabilidade política, elementos que hoje fazem a diferença no mercado. Illinois está aprendendo da maneira mais difícil que,
mesmo com excelente infraestrutura, nada se movimenta sem confiança. Fornecedores de embalagens cancelam pedidos, os silos permanecem cheios. O Estado não está fora do jogo, mas perdeu o protagonismo. O mercado que Illinois dominava está escapando, não por fracasso, mas porque concorrentes foram mais rápidos, discretos e confiáveis. Esse é o tipo de declínio silencioso que poucos preveem, até que já seja tarde demais. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.